Em 3 estados e também no Distrito Federal. Em 19 cidades onde os prefeitos tiveram os mandatos cassados, também haverá votação municipal. O advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo, está com a gente aqui na programação, nessa cobertura especial, justamente para explicar melhor o que é permitido fazer ou não, né, na hora do voto. Bom dia, professor, doutor também. Obrigada mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Ele que nos auxiliou muito no primeiro turno, trazendo dicas aí, dando informações. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui nesse dia tão importante para o Brasil. Exatamente, né? Um dia de muito trabalho, né? Realmente os resultados só devem sair no fim da noite. Então, vamos esclarecer aí os principais pontos para quem vai se programar para sair de casa agora bem cedinho. Pelo que parece, são 7 horas e 7 minutos agora. A votação se abre às 8 horas da manhã, né? Então, vamos retomar aí quais são os documentos, qual que é a ordem de votação. Também tem as cidades onde haverá votação municipal, né? Onde esses prefeitos foram cassados. Então, só para lembrar, em Fernando de Noronha já começou. Já? É uma hora a mais. Por causa do fuso, Brasília, né, doutor? Por causa do fuso horário. Então, basicamente, é importante lembrar que o eleitor vai votar exatamente no mesmo local que ele votou no primeiro turno. Então, é fácil, é só voltar ao mesmo local. A mesma sala, inclusive, não apenas o colégio, né? Mesma sala, inclusive. Só se acontecer algum problema naquela sala, alguma chuva, alguma ventania, alguma coisa, mas isso já foi avisado com antecedência. Senão, a regra é manter exatamente o mesmo local para facilitar a vida do eleitor. Ele vai se apresentar com um documento oficial com foto, que pode ser o RG, pode ser a carteira de habilitação, a carteira de trabalho, até o certificado de reservista, que tem foto também, e o e-título. Quem fez o e-título, quem baixou o e-título, ainda dá tempo de fazer isso agora. O problema é que o e-título vai servir para informar a zona eleitoral, a escola, né, se o eleitor ainda não votou no primeiro turno, mas se não tiver foto e aí não dá mais para fazer a biometria, não vai servir como documento para a identificação. Exatamente. Esse aqui, tentando mostrar, é o e-título. Então, quer dizer, a pessoa Esse pode... tem foto porque você fez a biometria. O meu é igual ao seu. Eu também fiz a biometria, mas agora não dá mais tempo de fazer. Tem a fotinho aqui, né? Mas também tem cidades que, enfim, nem exigem a biometria. Então, não era obrigatório como aqui em São necessário. Paulo. Agora, também é importante, já que nós estamos aqui e tem milhões de telespectadores, esse e-título agora passou a ser um documento oficial de identificação para todos os atos da vida civil. Esse é um documento de identificação, não é só para a eleição, não. Mas a pessoa pode levar apenas o celular com essa identificação? Só isso basta? Só isso basta. A questão é se não conseguir fazer nos locais onde tem a identificação de biometria, os mesários são orientados a fazerem algumas tentativas. E se não conseguirem fazer a identificação pela biometria, lembrando, onde é obrigatório, aí tem que fazer a identificação tradicional. E aí, se eu não levar nenhum documento comigo, aí eu acabo tendo que voltar para casa para votar. Agora, onde não é obrigatória a biometria, aí não tem problema, esse documento serve para a identificação e qualquer outro documento. Bom, e como é que funciona essa questão da biometria, né? Muitos eleitores relataram problemas no primeiro turno, né, doutor? A ideia do TSE, entre esse primeiro e o segundo turno, né, a ideia do TSE é que os equipamentos tenham sido a identificação, a orientação para os mesários, às vezes é um problema de contato com a máquina ou do local da digital, né? Às vezes o eleitor coloca a ponta do dedo e essa digital não é reconhecida, então houve uma reorientação dos mesários. A ideia é que não existam problemas. Eu me lembro que eu estava aqui, né, no Rio de Janeiro, houve muitas filas e houve muitos problemas com a biometria, mas sempre lembrando, isso não tem nada a ver com fraude em urnas, não. Biometria é uma questão de sistema, de equipamento, de adaptação. Vai ser mais um dos elementos para a nossa segurança. Até 2022, a ideia do TSE é colocar 100% das identificações pela biometria. Então, vai ser mais um dispositivo de segurança. Agora, muito se falou aí ao longo dessa campanha, né? Sobre a questão realmente da segurança das urnas, né? A gente viu agora há pouco também até o pronunciamento da ministra Rosa Weber, presidente do TSE, reforçando a segurança das urnas. Queria que você explicasse, então, para o nosso telespectador, qual que é o funcionamento delas, né? Elas nem sequer estão ligadas a uma rede, né? Isso.
Na verdade, Patrícia, são 30 camadas de segurança que o TSE fala, é o nome, 30 camadas de segurança. A principal delas é justamente que a urna eletrônica nunca está conectada à internet e nunca vai ser conectada à internet, então não tem problema de hacker invadir a urna eletrônica. O sistema, né, a programação ela é única para o Brasil inteiro, então isso é mais um indício de que aquilo que aconteceu no primeiro turno, muito daquilo era fake news em relação à urna, né? Como é que a urna deu problema num lugar e não deu problema no outro? O problema é exatamente o mesmo. Quem trabalha com sistemas, quem entende de sistemas, e mesmo eu leigo, nós leigos, se a gente sabe que o programa é o mesmo, por que dá problema em um computador e no outro não? Na verdade, a urna eletrônica é uma calculadora, né, com os botõezinhos e com um chip de memória, um cartão de memória. Esse cartão de memória serve justamente para reter a votação e depois esse chip de memória vai ser levado para a totalização. Então, são vários itens de segurança. Outra coisa, eu me lembro de ter recebido mais uma fake news no primeiro turno, de alguém se revoltando porque os boletins de urna estavam jogados nas escolas. Não é que eles estão jogados nas escolas. Um dos elementos de segurança é, ao final da votação, às 5 horas da tarde, 17 horas, a urna eletrônica vai imprimir o boletim de urna e esse boletim de urna tem que ficar lá na escola, justamente para que qualquer eleitor, qualquer cidadão possa fazer a conferência. Eu participei de uma reunião, né, nesse intervalo com alguns amigos e eu ensinei, depois qualquer eleitor pode entrar no sistema da Justiça Eleitoral, no site tse.jus.br e vai encontrar o boletim da sua urna. Então ele vai saber exatamente quais foram os candidatos que tiveram votos naquela urna, na minha zona eleitoral, na minha sessão eleitoral. Isso é muito bacana, porque significa que aquele boletim de urna que ficou às 5 horas da tarde na escola e que não teve nenhum tipo de interferência da internet, vai ser o mesmo que vai ser colocado depois da totalização. Então, entre a divulgação do boletim de urna e a totalização, que vai acontecer só à noite, né, no final da votação, não pode haver nenhum tipo de mudança, de alteração. Os votos têm que bater. Esse é outro grande elemento de segurança. Então, são mais de 30 camadas, né? A biometria vai ser mais uma delas. Então, eu acho que o eleitor pode ficar absolutamente tranquilo e se receber alguma fake news, como aconteceu no primeiro turno, apaga, desconsidera e não coloca em dúvida, né, em risco a lisura do procedimento. Tá certo, muito obrigada, doutor Alberto Rolo, que vai continuar com a gente nesse domingo de votação, nessa cobertura especial do Band News. Doutor, a gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos com outras informações importantes desse domingo de votação em todo o país. Até já.